Olá, o que diabos foi aquilo que o Azik fez? O que significou aquele combate com a bruxa? Que habilidades foram usadas ali? Que tipo de poderes Beyonders? Os episódios 5 e 6 se aprofundam mais nos mistérios e no uso de poderes do sistema Beyonder. Aos poucos, o mundo dos Beyonders revela suas regras, seus riscos e principalmente as suas promessas, nos dando pistas sobre o sistema de poder, sobre as consequências desse sistema de poder e até o passado de certos personagens. Nesse vídeo eu vou te guiar pelos eventos principais que aconteceram no anime, guiar a explicação deles, bem como algumas referências, diferenças da novel e compartilhar minhas impressões sobre essa parte principalmente. Bem, se você também ficou confuso, empolgado ou só quer entender melhor o que está acontecendo no anime, ou melhor, no Donghua de Lord of Mysteries, relaxa. Nesse vídeo a gente vai destrinchar esses dois episódios, trazer os detalhes da novel e mais algumas diferenças entre o material original e o Donghua. Então aproveita para já deixar o like e se inscrever, ajuda demais mesmo assim no início aqui do canal. Se no final você não achar merecido, pode tirar o like sem problema ou dar o dislike. Bem, ditas introduções feitas, vamos lá, porque eu acho que tem muita coisa para explicar. Começou um show de beleza, de música e encenação teatral incrível naquela primeira cena do teatro, onde logo temos a aparição do herói Tris, que durante uma embarcação ajudou a salvar dezenas de pessoas, na verdade, ali naquela embarcação que a gente não sabe a priori nesse momento do anime, sabe um pouco depois quando o Klein vai conversar com o moço que estava dentro dessa embarcação, né? E o que foi que aconteceu nessa embarcação? Um tipo de um grande incidente de matança. Então algumas pessoas entraram por algum motivo em um estado de loucura e foram atrás de matar outras pessoas, crianças, mulheres que não podiam se defender. E o herói Tris ajudou aquelas pessoas ali a fugirem daquela situação. E durante esse show vemos logo o Klein, junto com os demais Nighthawks ali, como Dan Smith, mostrando que eles provavelmente estavam ali a trabalho por algum motivo. E mostrando também as consequências que não foram tão sérias assim, de Dan Smith encarar o True Creator, traduzido como o verdadeiro criador. Depois temos ali um contexto apresentado, né, sobre Joyce Meyer, que é o homem que sobreviveu à embarcação e consultou Klein no clube de divinação, porque a mulher dele consultou Klein primeiro para saber sobre o seu paradeiro, afinal, ninguém sabia o que tinha acontecido com essa embarcação. A mulher de Joyce Meyer procurou alguém, na verdade, do clube de divinação, que calhou sendo Klein, que acabou juntando isso daí com a investigação dos Nighthawks, devido ao fato de que havia alguma história muito, muito curiosa por trás. E nisso, depois dele ter sido encontrado, Joyce Meyer, impressionado com o talento de Klein na divinação como um teórico vidente, coisa que não é realmente espalhada com o fato dele ser um vidente de verdade, é claro, no sentido de ser um Beyonder com nome vidente, mas sim como vidente ali que faz parte daquele clube. E na conversa entre Joyce Meyer e Klein, ele fala sobre o instigador Tris, ou melhor, a gente não sabe que ele é o instigador Tris nesse momento, o herói Tris. Ele então fala com Meyer e sobre o seu trauma ali, pois Joyce Meyer carrega um grande trauma dessa embarcação alfafa. Afinal, faz todo sentido, ele sobreviveu ali a um conjunto de pessoas enlouquecendo e matando outras pessoas sem nenhuma boa razão. Obviamente, praticamente não vai haver uma boa razão, mas nesse contexto, pessoas inocentes sendo massacradas e ninguém entendendo o motivo de toda aquela loucura na embarcação de alfafa. Então, Klein, buscando os sinais disso, tenta ali fazer uma divinação de sonhos junto com Joyce Meyer e acaba percebendo que existem sinais que indicam para um verdadeiro culpado, tal do herói Tris, que teoricamente salvou as pessoas. Logo em seguida a cena corta, acaba totalmente esse assunto e mostra ali o topo da montanha Hornassus, que é o que Klein escuta nos seus sussurros, uma parte disso pelo menos. Ele escuta Hornassus Flagrea, então ele está pesquisando sobre o Monte Hornassus. Klein então pergunta ali a si mesmo sobre o significado disso tudo, então pensa em perguntar os seus achados para o seu tutor, professor Azik, e a cena mostra Klein falando com The Smith, indicando que Tris possivelmente era o culpado devido às suas evidências. Ele então resolve trabalhar junto com os Mandated Punishers, que são os agentes correspondentes aos Nighthawks da Igreja da Noite Eterna. Entretanto, os Mandated Punishers são os Beyonders da Igreja do Lorde das Tempestades. São, eu suponho que, punidores autoritários, eu não saberia como traduzir isso. E o Machinery Hive Mind, que é a mente coletiva do maquinário.
Essa é relativamente fácil de traduzir. Que é a parte dos Beyonders ali da igreja do vapor e maquinário. Vemos então Tris falando com uma mulher misteriosa e vemos que ele é do caminho do Instigador. Isso fica claro ali entre o diálogo de Tris e essa mulher misteriosa. E o Instigador é uma poção já da sequência 8, né? Então ele é um Beyonder que está na sequência 8, cuja sequência 9 é Assassino. Então ele já passou pelo Assassino e agora é o Instigador. Então, isso meio que indica, né? Pelo nome, nós conseguimos tentar entender que os incidentes de Alfalfa provavelmente foram causados devido a instigações dele. Ele é capaz, de alguma forma, de manipular os sentimentos, emoções e pensamentos das pessoas a um certo nível. E você pergunta, por que ele está fazendo isso, né? Eu acho que o anime acaba pulando um pouco isso, mas é interessante trazer, porque você poderia pensar, beleza, ele é um instigador, mas ele precisava matar as pessoas? Bem, depende do caminho, mas ele estava fazendo isso para atuar com a poção dele. Quer dizer que ele provavelmente conhece o método de atuação de gestão e ele sabia que atuar como um instigador, de fato, ajudaria ele a avançar em sequências, sem perder o controle. E nisso, Tris recebe a sua recompensa, que é a fórmula da sequência 7, Bruxa. Depois corta para Klein, indo ali no mercado negro Beyonder, basicamente. Ele não é exclusivo Beyonder, mas tem muitas coisas de Beyonders lá. Junto com o velho Neil, o seu tutor dentro ali dos Nighthawks. Eles entram no elevador mecânico e um tanto escondido. É uma cena impressionante. A cena, quando eu imaginei isso na novel, foi muito menos bonito, né? E enquanto o anime tem um pouco, às vezes, de um exagero nas animações, às vezes eu acho que é muito acertado. Eu adorei essa representação. Ficou muita cara de Piltoverzal, né? Aquela descida ali do elevador, parecia quase outra cidade ali dentro. Mas ficou muito bonito. Eu amei a representação desse ambiente em Ting. Eu acho que foi extremamente bem elaborado. E muito mais legal do que eu esperava. Então, um cara maluco ali, enquanto eles vão andando pelas ruas, aparece na frente de Klein. Tal do Monstro Ademissor, eu acho que é esse o nome, que é um cara que tá ali surtando completamente só de ver o Klein. Quando falamos sobre esse tal do Monstro Ademissor, que é só esse cara maluco ali, é uma pequena mudança na novel, né? Teoricamente ele era pra ser um pré-adolescente, se eu não me engano, ali da novel. Ele acabou sendo um homem mais velho, parece um mendigo completamente doido. Mas a ideia do bem doido ali, acho que foi bem retratada. E Klein comprando coisas usando a sua visão espiritual, né? Constantemente. Klein vai aprendendo a pedir reembolso, que é instigado ali, ensinado pelo velho Neil, para os Nighthawks. Algo que eu senti muita parte antes. É como Klein se importa com dinheiro, se importa, vai aprendendo a levar esses traços do velho Neil como pedir reembolso pra tudo pros Nighthawks. E, querendo ou não, isso ainda é um ponto fraco no anime, por não estar mostrando tanto. Mas fiquei feliz que pelo menos foi citado, foi mencionado. Mas beleza, ele continua ali comprando os amuletos para aprender a trabalhar com aquilo. Lá então vê Tris no mercado negro. É uma diferença da nova, né? Pois ele nunca chega a ver ele lá dessa forma, se não me engano. E de repente começa uma cena de perseguição, onde os Mandated Punishers, o pessoal da igreja do Lost das Tempestades, estão perseguindo o vilão Tris. E Klein acaba se envolvendo um pouco nisso. Numa cena muito bela ali em termos de animação, de combate, achei muito legal esse primeiro momento, mas não acaba aí. Logo eles se encontram com o The Smith e prosseguem para procurar a localização de Tris. Eles então perseguem Tris com a adivinação de Klein, como Nighthawks. Ele usa de novo aquele bastão de procura, né? E assim, um negócio que eu tava reclamando bastante se provou como de fato uma melhoria do anime nesse episódio, pois no lugar de termos apenas uma cena ali de transição explicando o que é a seita, o culto das demônias, né, das demônias, digamos assim. Acho que não tem como traduzir demônios de outra forma além de demônios. Na verdade eles explicam que Dan, falando com Klein, que todos os oficiais de alto nível desse culto são mulheres por algum motivo, e que glorificam a demonesa primordial, a demônia primordial. E são também um culto maligno, ou seja, eles não fazem parte ali das 7 igrejas ortodoxas. Agora, de uma forma muito semelhante à novel, Klein se esbarra em uma moça de cabelo preto, um pouco suspeita e bonita, porém nada estranho para ele ali aparentemente. Até que ele usa a sua visão espiritual, mas ele não percebe nada demais, porque foi um momento muito breve também. Mas aí ele prossegue, eles não encontram o instigador Tris, e só distribuem cartazes de procurado. E o tempo passa um pouco mais. Nesse momento eu até gostei bastante, assim, porque mostra como Klein teve a sua aplicação aprovada para ser oficialmente um Nighthawk, o que aumenta ali o seu salário em 2 vezes, se eu não me engano. E vemos esse momento de Klein amando o dinheiro, como sempre. Vemos ali a rotina de Klein,
de trabalhar como Nighthawk numa classe de suporte, enquanto ele vai aprendendo a lutar, a usar armas, bem como ir no clube de divinação, para fazer a atuação de sua poção de vidente, atuando como um vidente de verdade. E claro, vemos a continuação brevemente do clube de tarô e as suas reuniões. Vemos só um pouquinho depois disso da relação dos irmãos Moretti, mas eu gostei de ver que eles não pularam tanto assim, eles recebendo, por exemplo, os amuletos de proteção feitos por Klein, mostrando ali seu lado afetuoso com seus irmãos, mesmo que ele não seja o verdadeiro Klein, sim o Joe Mingyue, ele já está meio que aceitando a ser o Klein de certa forma. Então ele passou por um período ali de calmaria em sua vida e focando no trabalho e nos estudos de misticismo. Tudo calmo, sem incidentes Beyonders por algum tempo, até que de repente Leonard vai perturbar Klein em um novo caso. Klein ama o seu espaço pessoal e fica evidente que Leonard também ama o espaço pessoal do Klein. Nisso vemos como alguns incidentes estranhos têm acontecido. Mortes causadas por envenenamento de chumbo em fábricas, mostrando a população sofrendo. Vemos ali outros tipos de incidentes que causaram mortes, suicídios, pessoas vivendo em estados terríveis, a pobreza, algo que mostrou como Klein reflete sobre aquilo, tudo que ele sente sobre aquilo, que a sua atual família poderia estar naquela situação parecida se não fosse o trabalho do Reed Benson, que é o seu irmão mais velho naquele mundo. Acho que o anime falha em mostrar um pouco isso, pois não entendemos bem ainda a família de Klein depois da morte do pai e da mãe, mas eles realmente eram pobres, o que a gente vê ali no primeiro episódio, devido à casa que eles moravam. Por isso também as ligações deles ali em valorizar bem o dinheiro, principalmente Klein e Melissa, pois Benson sempre ajudou eles a ter o estudo que eles mereciam, né? Já que os seus pais não estavam lá. Klein então faz umas divinações e apenas vê que aparentemente alguém tocou em uma das vítimas antes dela morrer, durante esse momento de doença, quando ele foi ali investigar com Leonard. Não parecia tão estranho, afinal, ele não sabia o que poderia ter acontecido naquele momento. Mas eles notam que em todos os casos de pessoas mortas, as mortes parecem naturais, porém aceleradas em comparação a quando elas deveriam acontecer. E teoricamente, esse é o único padrão que existe até então, como se alguém estivesse acelerando a morte natural, roubando tempo de vida para algum tipo de ritual. Nisso, Leonard continua perturbando Klein, citando como ele acha que os dois são protagonistas ali na cena de investigação entre eles e outros Beyonders se reunindo sobre os casos. Klein então faz uma divinação ali para tentar encontrar a localização de quem está causando esses incidentes, dessa mulher misteriosa que tocou uma das vítimas. E ele de fato consegue. Pelo menos não completamente, ele consegue ver apenas uma casa preta em um estilo muito específico. Então todos os Nighthawks e os demais agentes de outras igrejas começam a procurar. Mas assim, para achar isso na cidade de Tingen inteira seria um grande desafio. Porém, devido à interferência também, ele não consegue encontrar com facilidade. Então por isso necessitou de vários times de fato procurando a casa. Mas meio que a cena ali depois disso corta, mostrando depois que eles encontraram essa casa, como Klein e Smith estão prestes a se preparar para o combate. Não apenas eles, também está lá Leonard e coletor de corpos Fry. Não, errei. Ele não é mais um coletor de corpos, agora ele é um Gravedigger, um cavador de túmulos. Então eles se preparam para entrar naquele combate, eles sabem que é um combate teoricamente perigoso. Dan Smith então faz os devidos preparativos, afinal eles não precisam enfrentar perigos sem necessidade. Ele então começa agindo, trazendo a teórica inimiga deles para um pesadelo, pois essa é uma das habilidades de Dan Smith enquanto sequência 7 pesadelo, do mesmo caminho de Leonard, que começa como o sem sono, né, o Sleepless. Isso enquanto os demais Beyonders de combate, como Leonard e Fry, se aproximam da casa, enquanto Klein fica mais recuado ali, afinal ele é só um vidente, é uma classe de suporte. Nesse momento, o próprio anime nos revela ali o nome daquela personagem, dessa moça. Se não me engano, na novel a gente vê uma pequena cena dela adotando seu novo nome de Tracy. E o anime faz justamente isso. Chama ela de Tracy. Nesse momento, a gente, apenas na visão do anime, não sabe muito bem quem ela é. Fry, então, consegue lidar com os espíritos, mas ele é atacado pela moça. Contudo, o pesadelo se revela mais ou menos. E Leonard lutando com ela, que claramente é uma forte Beyonder, uma Beyonder com diversas habilidades, mas ela ainda assim consegue escapar do sonho, apesar de tudo. E logo após isso, na realidade, ela começa a lutar com Leonard e Fry. Quer dizer que ela já tinha plena ciência das noções de habilidades de um Nightmare, de um pesadelo. E graças às suas fortes habilidades de espelho, substituição de espelho, habilidades de gelo, a torna um difícil oponente de enfrentar e principalmente matar.
Ela então consegue fugir ali do ambiente que ela estava e vai rapidamente orar para a demônia primordial. Assim, agitando os espíritos no local, criando diversos tipos de sombras, a casa fica meio viva e acaba tendo mais oponentes para que os Nighthawks lidem ali. Esse momento é um show de belíssimas animações de combate, é uma mansão macabra trazendo muito bem ali o sentimento da obra, com bonecos que mostram um tipo de ritual e Dan Smith sendo atacados por objetos, panos, cortinas, claramente pela loucura criada pelos espíritos. Dan Smith consegue usar seus poderes da escuridão ali como Sleepless para se livrar daquela situação, e logo em seguida a moça corre e vai atrás de Leonard no jardim, que está sendo já nesse momento atacado por plantas e flores, o fazendo até sangrar. Porém a moça consegue também ficar ali invisível, acaba conseguindo fugir, não antes de, é claro, usar uma habilidade que para ela seria definitiva contra Leonard, na qual não entendemos muito bem no combate, mas o que acontece ali é basicamente que ela utiliza o sangue de Leonard para realizar uma maldição. Ela ia tentar o matar à distância por meio dessa maldição. E ela iria conseguir, se Leonard não tivesse conhecimento de misticismo suficiente para conseguir criar um substituto para receber o poder da maldição. Depois de tudo isso, Klein então com os poderes de vidente e usa um ritual dali para a noite eterna para revelar faces que já apareceram no espelho da casa que Tracy estava. Ele então vê a imagem refletida da moça, vê exatamente qual era a aparência dela. Afinal, os demais não conseguiram ver com tanta clareza no meio do combate do escuro. E em determinado momento, quando eles estão debatendo sobre o que aconteceu e tudo mais, Leonard comenta que ela parece com um instigador Tris. E disse que a mulher provavelmente é o Tris, que se transformou em uma mulher. Pela teoria deles, uma poção de sequência maior, talvez, do caminho do assassino, poderia transformar Beyonders desse caminho em mulheres. Como já vimos que ele obteve a forma da poção da bruxa, a sequência 7. É aí que basicamente o anime revela pra gente mais um caminho, né? O caminho do assassino, que na sequência 8 temos o instigador e na sequência 7 temos essa grande mudança, né? No qual, independente do gênero da pessoa, ela se torna uma mulher ali a partir da sequência 7, bruxa. Vemos então uma cena ali na qual muitos homens se impressionam com uma mulher em um trem e é ninguém menos do que Tracy, que aparentemente já está fugindo para uma outra cidade. E assim que acaba o episódio, basicamente. O episódio foi muito focado em mostrar diversas animações, cenários novos, o mercado negro, se aprofundar ainda mais no ambiente Beyonder, demonstrações desse mundo. E até agora, eu acho que cada episódio tem sido melhor que o outro de fato. O episódio 5 foi sensacional, tivemos um acréscimo impressionante ali, como aquela cena teatral, que não é uma cena que existia na novel, né? Mas como é um anime, vemos esse show em primeira mão. É claro, ele não faria tanto sentido na novel, porque não daria para retratar a música e a ambientação colocada ali. Então, como a adaptação foi muito boa. Eu sinto que a partir desse episódio eu posso de fato dizer que eu estou impressionado com o anime. Eu espero que o episódio 5 seja um padrão de qualidade daqui pra frente nos demais episódios. Vemos muitos conceitos, aprofundamento de ambientação do mundo Beyonder, dos cultos malignos, do trabalho de proteção feito pelos Nighthawks, pelos demais agentes das outras igrejas. Eu absolutamente amei o episódio. Os momentos de cotidiano do Klein também foram mais mostrados do que estavam sendo, pelo menos. E é isso. Agora, já seguindo direto assim pro episódio 6, vemos ali que o episódio começa com a ambientação do Sr. Azik, né? O professor de Klein na universidade. A verdade é que tem uma pequena mudança da novel que é absolutamente irrelevante, eu acredito. O Azik não era professor direto de Klein, ele era melhor amigo do professor que era mais próximo do Klein. Mas acontece que esse professor não era tão relevante, eles só mudaram um pouquinho pro Azik ter sido diretamente professor do Klein. É uma mudança perfeitamente cabível, né? Mas o seguinte, nessa cena inicial vemos o Sr. Azik sendo bizarraço, pintando a parede de sangue, pelo menos o que parece ser sangue, e vemos algum tipo de transformação esquisita na sombra. O que diabo tá acontecendo? Ok, logo em seguida a cena mostra um momento da novel que eu acho ok eles já estarem adaptando, já que tá adotando uma estrutura, né, o anime, de eventos. Então, eles estão seguindo, evento X vai para evento Y, volta para evento Z, que na novel aconteceu antes. Beleza, é um modelo aceitável, um modelo que, pelo menos para angariar novos fãs e tudo, tem funcionado muito bem. Mas a forma como essa primeira cena foi mostrada não foi muito legal. Que mostrou basicamente em uns 2 segundos como o Klein estava atendendo a Elizabeth, uma moça ali no clube de divinação, que estava tendo pesadelos recorrentes, né? Pesadelos sobre um castelo, sobre um espírito maligno com espada como se fosse um cavaleiro. E o anime passou isso de uma forma muito rápida, porque aí já corta pra eles indo para um determinado local fazer a investigação.
não mostrou como o Klein descobriu onde era o local, não mostrou como ele sabia que o local existia, só pulou. Beleza, é uma escolha aí do anime pra poder adaptar as coisas de uma forma mais rápida, né? Eu não sei se precisava de fato disso, do ritmo que eles estão indo, daria pra dar uma tranquilizada. Afinal, ainda faltam 9 episódios. Mas o ponto é que eles parecem entender que existe um espírito maligno poderoso no castelo, e eles continuam o anime sem ter explicado direito ali o sistema de artefatos selados, mas por causa disso somos introduzidos a um novo artefato selado, que é eu tenho que ver minha colinha aqui, 30782. Ou seja, o primeiro número vai representar o nível de perigo dele. A segunda parte do número é simplesmente entre o sistema coletivo das igrejas, das 7 igrejas, ele foi basicamente o 782 a ser registrado. E ele é um artefato de perigo 3, que é o menor grau que existe. Então ele é um artefato relativamente perigoso. Tipo, notem, não existe um artefato não perigoso, existe um relativamente perigoso. Então temos o 3 como relativamente perigoso, o 2 como perigoso, o nível 1 como um tanto perigoso, tipo, bem perigoso, e o nível 0 como extremamente perigoso, inclusive sempre sigiloso, a não ser que você seja um Beyonder de sequência mais alta ali já dentro da igreja, né? E esse artefato selado se chama o Emblema Sagrado do Sol Mutacionado. Talvez do Sol Mutante. Não vimos ainda muito sobre como é o protocolo dos Nighthawks em pegar artefatos ali do espaço do Shines Gate, talvez do portão de Shines, né? Que fica ali embaixo da sede onde eles trabalham, que é a Companhia de Segurança Blackthorn, em aparências, mas na verdade é uma sede dos Nighthawks. Talvez vamos ver esse sistema, os procedimentos para pegar um artefato selado quando o Klein tiver o privilégio de pegar um ele mesmo. Mas Dan Smith explica logo ali sobre como esse artefato em particular pode deixar quem segura ele por mais de 6 horas consecutivas em um louco que só sabe cultuar e saudar o sol. Então, temos grupos de 3 pessoas, que é o mínimo para pegar um artefato selado, eles vão ficar revezando. Desde que seja revezado e tenha um intervalo aí entre essas 6 horas, não é perigoso. Mas, logo depois de tudo isso, eles entram no castelo com a intenção de exterminar o espírito maligno. E não demora muito para eles se depararem com o dito cujo e começarem a lutar logo ali. Agora, se as partes que mostram o processo dos Nighthawks, a burocracia ali por trás das coisas, iniciarem um trabalho, foram meio cortadas e ruxadas, pelo menos por outro lado, o combate, as cenas de combate continuam sendo adaptadas de uma maneira maestral. Inclusive nos detalhes do combate, por exemplo, não ruxaram ali a parte, por exemplo, que o espírito se incomoda com o emblema, joga o emblema fora chutando. Isso tudo é mostrado, é animado. Vemos Klein já usando ali os seus amuletos, o que mostra um progresso no sistema e no uso de amuletos, até como uma forma de combate. Bem como o design do espírito maligno, né, daquele cavaleiro negro, ficou muito legal e bem feito. E nesse momento essa história me pegou de novo, porque eu tinha esquecido desse detalhe do combate na novel, né, onde mostra Klein tomando um golpe ali que rapidamente o teria matado, mas a verdade, provavelmente ele não sentiu dor nenhuma. Entretanto, o motivo foi simplesmente que eles estavam o tempo todo dentro de um pesadelo, onde Dan Smith colocou todos dentro de um pesadelo, nem o Klein sabia disso. No preciso tempo que eles precisavam para o emblema do Sol Sagrado começar a atuar, que era aproximadamente 1 minuto, para poder exorcizar aquele espírito. E o plano funcionou. Quando eles percebem que estavam dentro de um pesadelo e o pesadelo se quebra, já foi o tempo que o emblema estava começando a atuar ali para exorcizar o espírito maligno. E eles conseguem, mostrando assim o quão incríveis são os poderes de um pesadelo, do Nightmare, da sequência 7, e por que o Dan Smith é o líder dos Nighthawks nessa sede. Mas logo depois ali do espírito ser exorcizado, eles começam a procurar um pouquinho, olhar o castelo, e eles encontram um quadro do antigo barão daquele castelo, o Barão de Lamud, datado do fim da 4ª época, e lembrando que eles estão atualmente na 5ª época, e mais de 1000 anos separam o fim da 4ª época, que é a data aproximada desse quadro, e o momento atual. E nesse quadro, Klein observa e ele reconhece que aquele homem parece bastante com o seu professor, o Sr. Azik. Assim vamos percebendo como esse episódio quer muito focar nesse personagem. Afinal, eles já estavam mostrando algumas coisas dele alguns episódios atrás, e não tinha aparecido desse personagem misterioso. Mas, infelizmente, pulam um pouquinho ali do pensamento e da linha de pensamento do nosso querido protagonista, pois naquele momento da novela em que ele pensa como ele reconheceu aquele cara da foto, que ele acredita ser o Sr. Azik, teoricamente, ele pensa, né, na novela, como ele não quer comprometer o Sr. Azik, então ele decide não falar isso para os Nighthawks. Mas ao mesmo tempo, o cérebro dele pensa, poxa, mas eu posso me lascar se eu não falar, e aí descobrindo que eu tenho um professor que parece com ele e não falei nada. Então, na novela ele pensa, não, eu vou falar aqui bem brevemente, como se não quisesse dizer nada demais. E ele de fato faz, e
não foi nada demais. O que já demonstra aí as habilidades de atuação na prática do Klein. O que chega ali ao meu ponto de como as linhas de pensamento do Klein, nosso protagonista, são muito interessantes, são muito boas de ver. É uma pena que em alguns momentos está sendo pulado, porque acho que é um dos pontos mais engraçados. Não são engraçados, mas também que nos aproximam, né, da história, é ver a linha de pensamento desse personagem e também de outros. Em contrapartida, a cena que veio depois me ganhou 100%. Originalmente, Klein recebe o amuleto e vai descansar em uma floresta em pedra, né? Quando eu falo originalmente, é na novel. Não muito longe ali da cidade, onde eles estão da pousada, e um lugar não muito longe do castelo também. O anime até nem mostra, né? Mas ele não podia ir pra perto da cidade com aquele amuleto e fica no castelo no anime, justamente porque existe um raio de alcance, né, daquele amuleto. Então ele pode acabar afetando algum cidadão. E não sendo Beyonder, ele está mais rapidamente influenciado pelo amuleto, virando assim um doido que só sabe saudar o sol. Algum civil, né, que estivesse por perto. Então ele não podia fazer isso, então ele ficou ali guardando em uma floresta na novel ou dentro do próprio castelo no anime. Isso não faz muita diferença, a única coisa é a preocupação do Klein em criar uma barreira de espiritualidade com a adaga para se proteger dos insetos. Isso enquanto ele decide ir para o mundo da névoa cinzenta para fazer uma divinação, porque ele tá curioso sobre aquele amuleto e ele quer ver o que ele consegue descobrir. Então vemos a cena do anime de Klein fazendo basicamente isso. Ele está em sua vigília e ele decide fazer o ritual em sentido anti-horário nos 4 pontos para ascender ao mundo acima da névoa cinzenta. Pois Klein sabe que acima da névoa cinzenta ele não possui interferências em suas divinações. É muito difícil sofrer interferência. Pelo menos até agora ele nunca teve. Assim ele consegue recriar uma imagem que representa o exato item do amuleto. E vem então a grande cena que me ganhou nesse episódio, pois, meus amigos, que a animação tá muito boa, eu já tinha noção. Mas essa foi muito bem feita e também foi muito bem retratada. Quando Klein vê o momento que o amuleto do sol sagrado mutacionado foi criado, né? Ele vê um sacerdote qualquer ali fazendo um ritual para criar aquilo por meio de um líquido dourado que está brilhando lá em cima do céu. E ele vê aquele momento onde aquele cara, membro do clero da Igreja do Sol Sagrado, criava aquele amuleto com aquele líquido dourado. O cara simplesmente morre ali na criação do amuleto, mas o amuleto é de fato criado. E ele vê como que foi aquilo. E também as consequências que podem vir de fazer um ritual para criar um amuleto desses. Talvez porque aquele sangue dourado seja um material de um nível muito alto. Klein então retrocede um pouco a sua divinação e tenta observar aquele momento em que o líquido dourado está lá. Ele então, com sua espiritualidade, vê um líquido dourado se aproximando, que ele talvez tenha puxado, talvez não, isso não importa muito. Mas ele decide tocar naquilo para ver se ele consegue entender mais alguma coisa. Ele com certeza acreditava naquele momento que nada demais poderia acontecer. Afinal, ele tá em um local seguro, acima da névoa, em uma divinação. Não é real. Quando, de repente, Klein se depara em um escuro absoluto, mas uma luz rapidamente começa a surgir atrás dele. Uma luz que se estende ao infinito, quando de repente ele vê o sol. Não apenas o sol, ele vê o sol sagrado. Ele vê a representação da forma divina de um deus diretamente. O deus da Igreja do Sol Sagrado, uma das 7 igrejas ortodoxas. O próprio incorporamento do sol. E as consequências não poderiam ser mais pesadas. Klein, mesmo no mundo da divinação espiritual, é completamente queimado. Até o espaço da névoa, aquele castelo onde acontecem as reuniões do clube de tarô, é completamente queimado e tudo destruído pela influência do deus do Sol Sagrado. E Klein, como um espírito naquele espaço, provavelmente morreria ali. Mesmo assim, se não fosse a estranha e esotérica proteção do espaço da névoa cinzenta, que o salvou de sua morte e rapidamente reconstruiu o próprio lugar pela vontade de Klein. Então começamos a entender as consequências que até uma divinação pode ter nesse mundo Beyonder. As consequências severas de encarar diretamente um deus, mesmo naquele espaço que ele pensava ser seguro. Ele então entende melhor aquela frase: você não deverás olhar diretamente para Deus. O que o deixa bem impactado na novel, quando ele percebe que fez uma besteira colossal e quase se lascou muito por conta disso. Infelizmente, ele conseguiu se salvar e obteve recompensas pela sua audácia, né? Temos assim um dos primeiros momentos em que a gente vê Klein usar uma divinação para obter recompensas, para obter fórmulas de poções. No caso, ele obteve fórmulas para o caminho ali da Igreja do Sol Sagrado, né? Do caminho do Sol. E apesar disso ainda não ficar claro, ter fórmulas de caminhos não é algo trivial. Ainda mais de uma igreja na qual ele sequer faz parte. Lá então recebe outras informações, como palavras aleatórias, o anjo de branco, bem como o nome da sequência 4 do caminho do sol e parte da fórmula, mas mais importante, um grande aprendizado sobre o perigo das divinações com deuses mesmo naquele espaço protegido. Na novel temos inclusive uma reflexão dele sobre como, se ele não estivesse ali, e se no mundo real, ele não teria sobrevivido.
Eu realmente gostei muito de ver essa adaptação da cena. Como o Klein entrou em desespero, se queimou rapidamente, todo o espaço foi afetado. A adaptação disso foi muito bem feita e acertou demais nisso. Então, como foi uma missão relativamente longa, logo depois de todos esses eventos e o revezamento do amuleto, Klein foi direto voltando para sua casa em Tingen. Nisso temos uma cena relativamente interessante, na minha opinião, pois mostra um sumário na tela de transição de cenas sobre a informação de que os Beyonders oficiais do nível de Klein possuem sobre ali cada era, mais ou menos, baseado no mito da criação, que é espalhado entre as igrejas ortodoxas para o público comum, que é essa aqui que está na tela. Temos informações sobre diversas épocas nessa cena. A primeira época, a Era do Caos, o Criador acorda do caos, criando a primeira luz e formando todas as coisas do seu corpo. A segunda época, a Época Negra, a Época da Escuridão, a deusa da Noite Eterna acorda. A terceira época, a Época do Cataclisma. Humanos sobrevivem o grande cataclisma, com a bênção e proteção dos deuses. A quarta época, a Época dos Deuses. Guerras frequentes e dinastias mudando constantemente. A quinta época, a Idade do Ferro. Os 7 deuses abençoam o continente do norte. Logo após isso, vemos Klein já indo atrás de procurar informações do Senhor Azik, pois ele vê que ele recebe uma carta vendo como Azik já achou informações sobre o Monte Hornassus, que ele está pesquisando. Então ele decidiu visitar com hesitação e medo, pois ele tem certeza que aquele cara da foto era ele. E ele fica preocupado com o que é o Senhor Azik, quem ele é. Mais do que medo, ele quer mais entender sobre o Monte Hornassus. Então é isso que ele vai atrás. Klein então se depara ao invadir o escritório de Azik com uma parede suja de sangue e se surpreende no escritório de Azik, vendo como Azik pintou no que parece sangue, ou pelo menos tinta vermelha, o castelo de Lamud, o castelo que ele visitou há pouco tempo. Logo Azik aparece de repente assustando Klein, mas apenas explicando que aquilo foi algo que ele fez baseado nos sonhos que ele tem tido. Ele logo educadamente fala com Klein e pede que ele leia lá os documentos que ele reuniu sobre o Monte Hornassus. Klein queria sair com os documentos, mas como ele já não era um estudante da universidade, ele não podia sair. Mas ele logo fica mais entretido ao ler os documentos de pesquisa sobre o Monte Hornassus, descobrindo algumas informações sobre aquela civilização que morava lá, nos deuses que eles acreditavam, como eles viviam, e eles pareciam ter algum tipo de ligação com a deusa da Noite Eterna. Eu gostei de ver as descrições e detalhes sobre a civilização, inclusive as artes, muito interessante, afinal, as artes e como eles eram, não é algo que a gente tinha tanta proximidade só lendo a novel. Logo em seguida, o anime volta a focar ali no fato de Azik estar com Klein presente, que fica um tanto nervoso ao ouvir ele falar sobre as flutuações do destino que Klein tem sofrido. De alguma forma, Azik parece ter sentido essa energia estranha vindo de Klein sobre o destino alterado. Azik então vê algum tipo de ponto de conexão no destino de Klein. A gente nem sabe como Azik tem essas habilidades, mas ele percebe que Klein visitou recentemente aquela pintura, também baseado na reação que Klein teve ao ver. E de fato, era o castelo onde Klein havia ido recentemente. Nisso, Azik o tranquiliza ao dizer que ele só queria entender mais sobre o próprio passado. Assim, já corta ali para Klein e Azik, sem muita explicação, já no castelo de Lamud. Mas na novel isso também é uma cena bem rápida. A única diferença é que Klein para avisar a sua família sobre como ele vai sair para ajudar um amigo. Mas também mostra que Klein, antes de ir, fez uma divinação sobre Azik, mostrando que não seria perigoso e que Azik estaria meio que destinado a salvar ele. Então ele acaba, por causa disso, se confiando em ajudar Azik. Depois disso, eles dão uma olhada ali no castelo. Azik vê uma espada que ele pega, mas não demora muito até que um túmulo subterrâneo parece se abrir e eles descem. Entretanto, quando eles descem e Azik vê o que estava dentro daquele túmulo, era o que parecia ser o corpo do guerreiro que eles enfrentaram. Não o espírito, mas o corpo de fato. O que causa uma estranha reação em Azik, que parece entrar em um tumulto, parece invocar uma grande quantidade de espíritos ali após ver o corpo dentro do túmulo. Daí já temos a cena de flashback, mostrando o passado de Azik, se lembrando de algo ali sobre essa parte de sua vida, na qual ele se recorda que devido a méritos durante uma guerra, pelo menos da Quarta Era, ele conseguiu muitos méritos ali no Reino de Loen, como um soldado comum que ele era. Ele logo se tornou o Barão de Lamud. Mostra também estranhas habilidades de sobrevivência que ele tinha, bem como a representação de um grande esqueleto atacando o campo de batalha. E graças aos seus méritos, ele se tornou o Barão de Lamud. Que antes disso, pelo menos na novela, ele já havia se apaixonado por uma moça nobre que o salvou quando ele estava em sua vida começando sem memórias. Mas ele, como um homem que não era nobre, ele não poderia sonhar em ficar com ela. O
que fez ele perseguir essa vontade de ter entrado naquela guerra, o que o elevou para a condição de um nobre e pôde se casar com a sua amada. Pouco tempo depois já mostra ali o Senhor Azik com a sua família, já tem um filho com essa mulher, e que vai mostrando sua vida e como lentamente ele foi ficando mais frio, uma pessoa que chama os mortos para o servir, talvez nem de propósito, mas alguém que não demonstrava muitas emoções boas. Ele então percebe que isso está prejudicando a relação dele com sua família e ele abandona totalmente o máximo que ele consegue dessa vida dele para viver com sua família enquanto ele pode. E vai se lembrando vagamente de outras vidas que ele já viveu, outras famílias, que por algum motivo ele parece sempre se esquecer de tudo. Então voltamos para a realidade, e o corpo que parece ser do cavaleiro do espírito maligno ainda está lá. E Azik faz uma magia para tentar traçar aparentemente quem profanou aquele túmulo, porque o túmulo estava sem cabeça. E Azik ficou furioso por causa disso. Entretanto, o Sr. Azik não consegue encontrar devido a algum tipo de interferência. Contudo, ele consegue ver que seja lá quem causou isso com o corpo do filho dele, também é a mesma pessoa que está alterando o destino de Klein. Nessa cena, quase parece que Azik queria atacar Klein, contudo isso nunca acontece de fato. Ele apenas estava vendo essa ligação do destino. Por fim, o antigo barão de Lamud e Klein retornam para Tingen, e Klein parece ter um novo aliado de alguma forma. Mas eu gostei bastante dessa parte, pois Klein para refletir sobre a sua vida passada, né? Sobre sentir saudade de seus pais, saudade de sua casa na Terra, e que ele realmente admite que não é Klein, e sim o Zhou Mingrui. Mas a partir dali ele começa a decidir viver como Klein, se tornar Klein, pelo menos o máximo que ele puder, até voltar para a sua antiga casa, para o seu mundo, aproveitando pelo menos assim o tempo que lhe resta com os irmãos Benson e Melissa. E o episódio se encerra aí. Então assim, eu não vou dizer que não parece rushado, porque diversos detalhes prosseguem sendo cortados. Algumas cenas, na minha opinião, acabam não tendo o contexto que precisavam passar, os detalhes, funcionamento do mundo no geral, às vezes estão deixando a desejar com toda certeza. Mas, por outro lado, em outros momentos a adaptação está excepcional, como foi Klein mostrando ali sobre o emblema do Sol Sagrado, o passado de Azik, a ambientação daquela cena simplesmente sensacional. Azik refletido com o castelo de Lamud atrás e a lua rubra, a beleza artística do anime está sensacional. Eu acho que eu não poderia esperar por uma adaptação artisticamente falando melhor. Eu acredito que os demais detalhes vão acabar sendo cobertos conforme outros eventos vão sendo mostrados. Alguns eventos que não mostraram antes, talvez passem a mostrar agora. Não vimos, por exemplo, Klein praticando tiro. A gente sabe que ele provavelmente está, mas não vimos ainda, seria legal. Mas acredito que a produção está se esforçando em tentar retratar a obra original ali o máximo que for possível, pelo menos no tempo que eles têm disponível para isso. E no geral, um show artístico de altíssima qualidade. Como eu disse, a lua rubra, o castelo ali, a cena mostrando Azik, Klein, os Nighthawks lutando, o Sol Sagrado, tudo muito belo. Nos episódios anteriores, como o da atriz, também foi muito bem feito. E o estilo artístico consegue, de fato, destacar muito esses detalhes. Poxa, teve uma cena do café que me impressionou. Eu pausei ali pra ficar olhando. Caramba, café detalhado. Não é que ele fosse extremamente bem animado. Parecia uma cena de fato 2D, mas uma muito, muito bonita. Então é isso, eu gostei do episódio, ele tem pontos de melhoria quando falamos ali de detalhes de world building, falados na história principalmente, mas eu gostei bastante dos dois episódios. E é claro, só lembrando, como esse canal está só começando, se você puder se inscrever e deixar o like se gostou do vídeo, bem como seguir nas demais redes aqui no link da descrição, ajuda demais mesmo. E em breve vou tentar trazer aqui um vídeo sobre o sistema de poder Beyonder, pois eu acho que é algo que está sendo necessário. Ele vai ser dividido em uma parte sem spoilers a nível de informação do anime, uma parte com todo spoiler que tiver direito. Eu não recomendo ver, pois eu acho que é muito legal na obra você ir vendo como o sistema de poder vai sendo desvendado. Então é isso, ficamos aqui e até a próxima. Tchau, tchau.